Era sexta-feira à noite quando meu marido chegou em casa e jogou os papéis do divórcio na minha frente. Ele me olhou nos olhos e disse: "Você tem 48 horas para tirar suas coisas daqui. Minha namorada se muda no domingo." Eu fiquei paralisada. Como assim 48 horas? Eu tinha ajudado a pagar aquela casa. Reformei com o meu dinheiro. Tudo bem. Saí e fui morar com a minha mãe. Mas depois de uma burrada épica do meu ex-marido, tudo mudou. Fica comigo, porque o final dessa história... Bom, mostra que a justiça tem um senso de humor incrível. Eu estava cortando cebolas quando Edward chegou em casa naquela sexta-feira. Não eram nem 7 da noite ainda, o que era estranho. Ele costumava chegar depois das 9 ultimamente, sempre com alguma desculpa sobre reuniões que se estendiam ou clientes exigentes. Olhei para ele quando entrou na cozinha. Havia algo diferente no jeito como ele segurava a pasta de couro, como se fosse uma arma. O nó da gravata estava perfeitamente ajustado, não frouxo como geralmente ficava no fim do dia. "Você voltou para casa cedo. Ainda estou fazendo a janta", comentei, voltando a cortar as cebolas. Eu estava fazendo molho para a lasanha, uma receita que aprendi com minha avó italiana. Edward costumava amar essa lasanha. Ele não respondeu. Apenas colocou a pasta sobre o balcão, bem na minha frente, empurrando a tábua de cortar para o lado. "Preciso que você veja isso." Tinha algo na voz dele, uma frieza que fez meu estômago revirar. Limpei as mãos no avental e abri a pasta. Eram papéis. Muitos papéis. A palavra divórcio saltou da primeira página como um tapa na cara. "Edward, o que é isso?" Ele suspirou, como se eu estivesse sendo burra de propósito. "É exatamente o que parece, Heather. Eu quero o divórcio." Minhas mãos tremiam ligeiramente. Respirei fundo, tentando processar o que estava acontecendo. 6 anos. 6 anos de casamento. 6 anos da minha vida. "A gente pode conversar sobre isso?" Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Se tem alguma coisa errada, a gente pode tentar resolver." Edward deu uma risada curta, sem humor. "Não tem nada para resolver. Eu já resolvi sozinho." Ele cruzou os braços. "E tem mais uma coisa. Você tem 48 horas para tirar suas coisas da minha casa e vazar daqui." "Minha casa", ele disse. "Não nossa casa." 48 horas? "É. Minha namorada vai se mudar no domingo." As palavras levaram alguns segundos para fazerem sentido. Namorada. Ele tinha uma namorada. E ela ia morar aqui, na casa que eu ajudei a pagar, na casa onde eu escolhi cada cortina, cada almofada, onde eu passei meses renovando o jardim. "Você está falando sério?" "Completamente." Ele olhou para o relógio. "Já são 19h15 de sexta-feira. Você tem até domingo às 19h15. Senti algo subir pela minha garganta. Não era choro, era raiva. Mas eu não ia dar a ele a satisfação de me ver desmoronar. "Tudo bem", disse, minha voz assustadoramente calma. "Vou arrumar minhas coisas." Ele piscou surpreso. Acho que ele esperava lágrimas, súplicas, talvez até um escândalo. Mas eu apenas tirei o avental, desliguei o fogão e comecei a subir as escadas. "Heather!" Parei no meio da escada, mas não me virei. "É só isso?" ele perguntou. "O que você quer que eu diga, Edward?" "Não sei. Pensei que você fosse reagir, me bater, gritar comigo." Olhei para ele por cima do ombro. "Você quer uma reação, Edward? Mas eu não vou te dar esse gostinho. Você não merece nem minhas lágrimas." Subi o resto das escadas e tranquei a porta do quarto. Sentei-me na beirada da cama e tentei respirar. Meu celular estava na mesinha de cabeceira. Mas antes de ligar para alguém, precisei deixar as memórias virem. Conheci Edward num café perto do hospital onde eu trabalhava. Ele estava na fila atrás de mim, reclamando alto ao telefone sobre um cliente que não entendia nada de investimentos. Quando desligou, revirou os olhos e me olhou como se esperasse que eu concordasse com ele. "Dia difícil?" perguntei, meio sem jeito. "Você não tem ideia. Trabalho com finanças. As pessoas querem ganhar dinheiro, mas não querem ouvir conselhos." Conversamos enquanto esperávamos nossos cafés. Ele era engraçado, confiante, usava um terno elegante. Ele me convidou para jantar naquela mesma noite. Eu disse que precisava pensar, mas ele insistiu tanto que eu acabei aceitando. Os primeiros meses foram bons. Edward era atencioso,
Me levava em restaurantes que eu nunca conseguiria pagar sozinha. Me apresentou a vinhos que eu nem sabia pronunciar o nome. Ele gostava de impressionar, de mostrar que sabia das coisas. Eu achava charmoso na época. Quando fizemos 1 ano de namoro, ele me levou para ver uma casa. Era uma casa pequena, mas bonita nos arredores de Boston, com um jardim que precisava de cuidados e uma varanda da frente que imaginei cheia de flores. Comprei ela, Edward disse, sorrindo daquele jeito orgulhoso dele. Fecho o mês que vem. 300 mil, mas vale cada centavo. Essa região vai valorizar muito. Você comprou uma casa? Eu sei. Devia ter te consultado. Mas quando vi a oportunidade, tive que agir rápido. Você gostou? Eu tinha adorado. E quando ele disse que queria que a gente morasse juntos ali, que imaginava nossa vida naquela casa, eu acreditei que estava incluída no sonho dele. Casamos 2 anos depois. A cerimônia foi pequena, só família próxima e alguns amigos. Edward não quis nada muito elaborado. Vamos guardar dinheiro para coisas mais importantes, ele disse. Então meu pai morreu no ano seguinte. Foi rápido, um ataque cardíaco enquanto trabalhava no escritório. Ele tinha apenas 65 anos. A herança que ele deixou foi dividida entre mim e meu irmão. $200.000 para cada um. Edward ficou animado com o dinheiro. Tão animado que se esqueceu da minha dor, pensando bem agora. A gente pode quitar a casa mais rápido, ele sugeriu. Ou fazer aquelas reformas que você queria. Imagina como vai ficar bonita? E foi exatamente isso que fizemos. Usei $100.000 para adiantar as parcelas da casa e quitar o financiamento mais rápido. Outros 60 mil foram para reformas. Cozinha nova, banheiros renovados, piso de madeira na sala, paisagismo completo. Os 40 mil restantes guardei para emergências, numa conta poupança. Cada centavo do dinheiro do meu pai investido ou guardado com cuidado foi pensando no nosso futuro. Que idiota eu fui. Peguei o celular e liguei para a única pessoa que sempre sabia o que dizer. Mãe? Querida, estava justamente pensando em você. Como foi seu dia? Minha voz quebrou. Mãe, ele pediu o divórcio. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. O Edward? Sim, e ele me deu 48 horas para sair de casa porque a namorada dele vai se mudar para cá. A namorada dele? A voz da minha mãe subiu 3 oitavas. Que filho da mãe desgraçado! Heather, você vem pra cá agora mesmo. Não, mãe. Eu preciso pensar. Então pensa aqui. Não quero você nessa casa com esse babaca nem mais 1 minuto. Mas eu não fui. Não naquela noite. Precisava processar tudo sozinha primeiro. Entender o que tinha acontecido com minha vida nos últimos meses. Porque os sinais estavam todos lá. Eu só não quis ver. O perfume feminino que senti na camisa dele 3 meses atrás, ele disse que uma cliente tinha abraçado ele depois de fechar um grande negócio. Eu acreditei. A academia. De repente, Edward estava indo à academia todo dia às 6 da manhã. Ele que sempre odiou exercícios. Voltava renovado, animado, até mais jovem de alguma forma. As senhas. Tudo passou a ter senha. O celular, o laptop, até o tablet que ele quase nunca usava. É por segurança, ele dizia. Com os casos de hackers aumentando, é melhor pôr senha em tudo hoje em dia. E as críticas. Deus, as críticas constantes dele. Você não acha que ganhou uns quilos, Heather? Essa roupa te envelhece. Você podia se arrumar mais, você embarangou. Cada comentário era uma pequena facada, mas eu tentava melhorar. Comecei a fazer dieta, comprei roupas novas, mudei o cabelo. Nada era suficiente. Ele sempre encontrava algo novo para criticar. E o pior, eu deixei. Eu aceitei. Comecei a duvidar de mim mesma, a achar que o problema era comigo. Mas agora, sentada naquele quarto sozinha, eu entendia. Não era sobre mim. Nunca foi. Era sobre ele se preparando para essa saída, fazendo eu me sentir tão pequena que quando chegasse esse momento, eu aceitaria que a culpa era minha. Quase funcionou. Dormi pouco naquela noite. Edward ficou no quarto de hóspedes, como se já não fôssemos mais nada um para o outro. Como se 6 anos de casamento pudessem ser apagados com um ultimato de 48 horas. No sábado de manhã, acordei determinada. Tomei banho, me arrumei e desci.
Edward estava na cozinha tomando café, lendo alguma coisa no celular. Provavelmente mensagens dela. Bom dia, eu disse, pegando minha bolsa. Ele levantou os olhos, surpreso de me ver arrumada. Aonde você vai? Resolver algumas coisas. Heather, olha, ele começou. E por um momento pensei que fosse ver algum arrependimento no rosto dele. Não precisa fazer drama. É só um divórcio. Acontece nas melhores famílias. Fazer drama? Repeti, quase rindo. Você acabou com o nosso casamento e me deu 48 horas para sair da sua vida. Uma mensagem de texto teria sido mais digna, Edward. Mas não se preocupe. Não vou fazer nenhum drama. Pode dormir tranquilo. Saí antes que ele pudesse responder. Minha colega de trabalho, Sarah, havia me dado o cartão da advogada dela uma vez. Caso você precise algum dia, ela tinha dito, e eu tinha rido. Jamais imaginei que precisaria. O escritório ficava num prédio comercial no centro. A recepção tinha aquele cheiro de novo, madeira polida e desinfetante floral. A secretária me recebeu com um sorriso simpático. Bom dia, Sra. Parker. A doutora Martins vai atendê-la em alguns minutos. Sentei-me numa poltrona de couro, tentando acalmar meu coração que batia rápido demais. Sra. Parker. Logo, esse sobrenome não seria mais meu. Voltaria a ser só Heather Mitchell como antes do casamento. A ideia deveria me deixar triste, mas só trouxe um estranho alívio. Heather Parker. Levantei os olhos. Uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque elegante, me estendia a mão. Sou a doutora Martins. Vamos conversar? O escritório dela era acolhedor, cheio de livros e com uma vista bonita da cidade. Ela me ofereceu água, café, chá, mas eu só queria respostas. Contei tudo. Os 6 anos de casamento, o dinheiro que investi, os documentos que Edward tinha jogado na minha cara, o ultimato de 48 horas. Ela ouvia atentamente, fazendo anotações de vez em quando, sem me interromper. Quando terminei, ela suspirou. Sinto muito pelo que você está passando, Heather, mas tenho boas notícias. Você tem direitos. Mesmo a casa estando no nome dele? Sim, veja, em Massachusetts, o que importa não é só de quem é o nome no título. Também importa quem contribuiu para o patrimônio durante o casamento. Ela se inclinou para a frente. Você tem comprovantes desses pagamentos que fez? Tenho. Guardei tudo. Extratos bancários, recibos, notas fiscais. Perfeito. Isso significa que você tem direito à parte do valor que agregou ao imóvel. A casa foi comprada por quanto? 300 mil. E quanto vale agora? A última avaliação que vi foi de 600 mil. A região valorizou muito. Ela fez alguns cálculos rápidos no bloco de notas. Se você investiu 160 mil em melhorias e pagamentos, e a casa valorizou tanto, você tem direito a uma compensação significativa. Vamos entrar com uma ação de divisão de bens e pedir que ele te compense financeiramente. Pela primeira vez em 24 horas, senti um lampejo de esperança. Quanto tempo isso demora? Alguns meses, provavelmente. Mas vou trabalhar rápido. Vamos te proteger, Heather. E outra coisa importante. Não assine nada que ele te der sem eu ver primeiro. Combinado? Combinado. Quando saí do escritório, o sol estava mais alto e Boston parecia diferente. Mais limpa, de alguma forma. Mais cheia de possibilidades. Liguei para minha mãe. Posso ficar com você por um tempo? Eu já arrumei seu quarto, querida. Passei o resto do sábado empacotando minhas coisas. Roupas, livros, fotos de família. Deixei tudo o que compramos juntos. Não queria nada que me lembrasse dele. Edward ficou trancado no escritório o dia todo, provavelmente falando com ela, planejando a vida perfeita que teriam na nossa casa. No domingo de manhã, o caminhão da mudança que minha mãe alugou chegou cedo. 2 rapazes fortes ajudaram a carregar tudo. Edward observava da janela do andar de cima, mas não desceu. Fiz uma última volta pela casa, pela cozinha onde passei horas cozinhando, pela sala onde assistimos tantos filmes juntos, pelo jardim que eu mesma plantei, cada rosa, cada tulipa. Então vi o carro dela chegando. Um Honda Fit vermelho chamativo. Ela saiu toda sorridente, usando um vestido justo demais e saltos altos demais para um domingo de manhã. Ela era mais nova, bem mais nova que Edward.
talvez uns 24 anos. Loira, maquiagem perfeita, corpo de quem passava horas na academia. Tudo que Edward tinha insinuado que eu não era mais. Ela me olhou dos pés à cabeça, um sorrisinho de superioridade nos lábios. Você deve ser a ex do Ed, ela disse, mastigando o chiclete. Nossa, ele não estava exagerando. Exagerando sobre o quê? Sobre você ter relaxado nos cuidados depois do casamento, ela disse enquanto passava a mão pelos próprios cabelos loiros. Respirei fundo, mantendo a calma. E você deve ser a amante da vez. O sorrisinho dela vacilou por um segundo. Meu nome é Ashley. Ed e eu estamos sérios. Não é uma aventura. Claro, tão sérios que ele ainda era casado comigo quando vocês começaram. Peguei a última caixa. Mas relaxa, ele é todo seu agora. Eu sei que é. Ela cruzou os braços. Ed disse que você ia fazer drama, mas vejo que pelo menos tem dignidade para ir embora rápido. Dignidade é exatamente o que eu tenho, Ashley. Algo que dinheiro não compra. Caminhei em direção ao carro. Aproveite a casa. Tenho certeza de que vocês vão ser muito felizes aqui. Vamos sim. Ed está planejando reformar o quarto principal. Ele disse que você tem um péssimo gosto para decoração. Coisas de gente velha. Sorri. Não pude evitar. Gente velha? Engraçado, Ashley. Você sabe que Edward tem 41 anos, né? 3 anos a mais que eu. E a decoração do quarto foi ele quem escolheu. Cada detalhe. Eu só concordei. Inclinei a cabeça. Mas agora ele vai deixar você escolher tudo, né? Algo mais... juvenil. Monster High? Bratz? O que as meninas da sua idade gostam hoje em dia? Entrei no carro da minha mãe antes que ela pudesse responder. Pelo retrovisor, vi Ashley parada na entrada, mascando chiclete de boca aberta, com um sorrisinho de vitória já não tão convencido. Os primeiros dias na casa da minha mãe foram estranhos. Eu tinha 38 anos e estava de volta ao meu antigo quarto. Minha mãe tentava me animar com comida, chocolate e conversas, mas eu mal conseguia comer. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Edward, aquele sorriso convencido quando me entregou os papéis do divórcio. Na segunda-feira voltei ao trabalho. Cuidar de idosos tinha seus desafios, mas também era reconfortante. A senhora Peterson, uma das minhas pacientes favoritas, notou que algo estava errado. Você está triste hoje, querida, ela disse, segurando minha mão com seus dedos frágeis. Só alguns problemas pessoais, senhora Peterson. É homem, não é? Sempre é. Ela deu uma risadinha. Tive 3 maridos. Enterrei os 3. Quer saber o segredo? Escolha sempre o que você consegue viver sem, porque uma hora ou outra vai ter que viver sem mesmo. Ri pela primeira vez em dias. Obrigada pela dica. E querida, não deixe nenhum homem te fazer sentir pequena. Você é maior do que pensa. Voltei para a casa da minha mãe com essas palavras ecoando na cabeça. Na quarta-feira, a doutora Martins me ligou. Heather, precisamos conversar. Pode vir ao escritório amanhã? O tom dela me deixou nervosa. Cheguei ao escritório na quinta de manhã, as mãos suando. Senta, por favor, ela disse, e havia algo no rosto dela que não gostei. Recebi uma notificação hoje. O Edward transferiu a casa para o nome da namorada Ashley. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Mas ele pode fazer isso? Tecnicamente, sim. A casa estava no nome dele, mas isso muda tudo. Ela tamborilou os dedos na mesa. Na verdade, isso trabalha a nosso favor. Como assim? Porque agora ficou óbvio que ele está tentando esconder bens. Nenhum juiz vai gostar disso. Ele acabou de nos dar uma munição enorme. Mas e se ele disser que foi um presente? Que ele só quis colocar no nome dela? Heather, transferir um imóvel de $600 mil para uma namorada dias depois de pedir o divórcio? Nenhum juiz é idiota. Isso é má-fé pura. Ela se inclinou para a frente. Confie em mim. Ele acabou de se ferrar sozinho. Saí do escritório com um misto de medo e esperança. Edward sempre foi esperto com dinheiro. Como ele cometeu um erro tão óbvio? Ele confiava tanto assim nela? Alguns dias depois, estava no intervalo do trabalho quando meu celular vibrou. Uma notificação do Instagram. Alguém tinha me marcado numa foto.
Abriu o aplicativo e sentiu o estômago revirar. Era Ashley. A foto mostrava o quarto principal da casa. Meu quarto. Ou melhor, o que tinha sido meu quarto. Agora estava completamente diferente. Paredes rosa chiclete, edredom de cetim cor-de-rosa, almofadas peludas com glitter, uma penteadeira branca com espelho iluminado, bichos de pelúcia espalhados pela cama. A legenda dizia: finalmente um quarto decorado com bom gosto. Nada daquelas coisas de gente velha que tinha aqui antes, #decoração perfeita, #estilo Barbie, quando você tem um homem de verdade que deixa você ser você. E ela tinha me marcado. Me marcado na foto. Cliquei no perfil dela. Era público, completamente exposto. E era um desfile de ostentação. Foto em frente a uma BMW conversível vermelha. Presente do meu amor, #mimada do jeito certo. Foto com várias sacolas de lojas de grife. Comprinhas com o cartão dele, #rainha tratada como merece. Foto num restaurante caro, segurando uma taça de vinho. Vivendo o melhor #homem de verdade sabe tratar uma mulher. Foto usando um colar de diamantes. Quando ele te surpreende sem motivo, #sortuda. Rolei mais restaurantes, mais roupas, mais joias, mais exibicionismo. Ele estava torrando dinheiro com ela. Um carro novo, joias, roupas de marca, reforma completa do quarto. E agora uma casa de $600 mil. Edward estava gastando como se não houvesse amanhã. Perfeito. As semanas foram passando. A doutora Martins entrou com a ação de divisão de bens. Edward contratou um advogado, obviamente. Um bom e caro. Mas a doutora Martins era melhor. Ela juntou todos os comprovantes. Cada pagamento que fiz da casa, cada nota fiscal das reformas, cada transferência bancária, tudo documentado, datado, comprovado. Edward tentou argumentar que eu quis fazer as melhorias por vontade própria, sem ele autorizar. Mas os números não mentiam. $160 mil não eram um capricho. Era um investimento. 4 meses depois, recebi a ligação que mudou tudo. Heather, preciso que você venha aqui. Temos a decisão. Cheguei ao escritório com o coração na boca. A doutora Martins estava sorrindo. Você ganhou. Sério? Como você investiu 160 mil e a casa valorizou de 300 para 600 mil, o juiz entendeu que você tem direito ao seu investimento mais uma parte proporcional da valorização. No total, $250 mil. Fiquei sem palavras por um momento. $250 mil. Era mais do que eu tinha investido. Era mais do que eu esperava. 250 mil? Repeti, precisando ouvir de novo para acreditar. Exatamente. E mais, o juiz não gostou nada da transferência da casa para a namorada. Considerou má fé. Edward tem 30 dias para te pagar. E se ele não tiver o dinheiro? O sorriso da doutora Martins ficou maior. Aí o tribunal toma medidas. Penhora de contas, de bens, desconto em folha. Ele vai pagar, Heather. De um jeito ou de outro. Saí do escritório flutuando. Liguei para minha mãe imediatamente. Mãe, eu ganhei. E Edward me deve $250 mil. Graças a Deus eu sabia. Sempre soube que esse desgraçado ia ter que pagar. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi bem. 30 dias se passaram e Edward não pagou. A doutora Martins entrou com o pedido de penhora. O tribunal agiu rápido. Bloqueou as contas bancárias de Edward. Bloqueou as aplicações e determinou a apreensão dos veículos registrados em nome dele. 2 carros. A BMW conversível que ele tinha comprado para Ashley estava no nome dele. E o carro dele mesmo, um sedã importado que ele adorava. Minha amiga Sarah me mandou mensagem uma semana depois. Você precisa ver o Instagram da Ashley. Ela tá surtando. Abri o perfil dela. Havia uma foto dela chorando, sem maquiagem, com uma legenda enorme sobre como a vida era injusta, como a ex do namorado era uma víbora venenosa que queria destruir a felicidade deles. Nos comentários, as amigas dela concordavam. Que ex horrível! Deixa o homem em paz. Você não merece isso. Mas tinha outros comentários também. Pessoas que claramente conheciam a história real. Ela investiu dinheiro na casa. Ela tinha direito. Ele traiu e a expulsou de casa. Isso se chama justiça. Não comentei. Não precisava.
Mais 2 semanas se passaram e o tribunal determinou desconto em folha. Quase metade do salário de Edward seria retido mensalmente até quitar a dívida. Foi quando as coisas começaram a ficar realmente interessantes. Minha ex-vizinha da casa ao lado começou a me contar as novidades. Minha filha, aquela casa virou um inferno. A vizinhança toda ouve as brigas. Eles estão brigando? Brigam todos os dias e gritam para todo mundo ouvir. Outro dia ela jogou pratos nele, até quebrou a janela da frente. Aparentemente, Ashley não estava feliz com a nova realidade financeira. O dinheiro de Edward mal dava para as contas básicas. Ela grita que não aguenta mais ter que arrumar a casa, lavar roupa, fazer comida, que ele precisa voltar a pagar a faxineira, minha ex-vizinha contou rindo. E ele grita de volta que não tem mais dinheiro para essas coisas, que é culpa da ex, que você arruinou a vida dele. Eu não arruinei nada. Apenas peguei o que era meu. Ela também contou que outro dia Ashley berrou que estava cansada de pagar as contas da casa com o salário dela, que ele precisava ganhar mais dinheiro, que ela não aguenta mais andar de Uber, que eles não saíam há meses e que ele só fica em casa reclamando da vida. Disse que ele está chato, mal-humorado, ranzinza, parece um velho reclamão que não quer fazer mais nada. Os meses foram passando e o Instagram de Ashley mudou. Menos postagens de ostentação e mais posts vagos sobre decepções e pessoas que não cumprem promessas. Numa sexta à noite, meu celular tocou. Era a senhora Morrison, minha ex-vizinha. De novo. Quase toda semana ela me ligava para fofocar. Heather, querida, você não vai acreditar no que acabou de acontecer aqui na rua. A voz dela estava ofegante, excitada. O que foi, senhora Morrison? A Ashley acabou de expulsar o Edward de casa. Agora mesmo. Eu vi tudo da minha janela. Senti meu coração acelerar. O quê? Ela jogou as malas dele na calçada, gritando feito louca que ele precisava sumir da casa dela porque o namorado novo dela ia se mudar pra lá. Mas a casa era dele. Era, querida. Mas ele colocou no nome dela, não colocou? Então agora é da Ashley. E ela fez exatamente o que ele fez com você. Jogou ele pra fora. A justiça poética não poderia ser mais perfeita. E tem mais, a senhora Morrison continuou. O namorado novo chegou agora há pouco. É bem mais jovem que o Edward. Acho que é personal trainer. Grande, forte, todo musculoso. O Edward tentou discutir com ele, mas quando viu o tamanho do rapaz, pegou as malas e saiu correndo. Deixou até uma mala para trás de tão apressado. Está no meio-fio até agora. Comecei a rir. Não consegui evitar. Oh, querida, eu precisava te contar isso. Foi tão hilário, menina. Devia ter filmado. Ela disse, rindo também. Tenho que desligar agora. Preciso ligar para minha amiga Beth para contar o que aconteceu. Um beijo e se cuida. Desliguei e contei para minha mãe, que estava na sala. Entre risadas e lágrimas, recontei cada detalhe. Rimos como hienas. Minha filha, ela disse, limpando as lágrimas, isso é o que eu chamo de justiça divina. Mais tarde, naquela noite, Edward me ligou. Olhei para o nome dele na tela do celular, considerando se devia ou não atender. Quase não atendi, mas a curiosidade foi maior. Alô? Heather. A voz dele estava diferente, quebrada, quase desesperada. Eu preciso falar com você. Sobre o que, Edward? É que eu tive um probleminha com a Ashley. A gente brigou feio e eu saí de casa para pensar um pouco, sabe? Dar um tempo no relacionamento, refletir sobre as coisas. Ele fez uma pausa. Será que eu poderia ficar aí com você e sua mãe por uns dias? Só até eu me organizar. Fiquei em silêncio, processando o que acabara de ouvir. Sério? Ele estava inventando essa desculpa esfarrapada? Achando que eu era idiota o suficiente para acreditar que ele tinha saído para pensar? E mais, ele realmente achou que eu ia ajudá-lo? Depois de tudo que ele fez comigo? Depois de me trair? Depois de me dar um prazo de 48 horas para sair de casa? Depois de me humilhar? Edward, eu disse, minha voz saindo calma e fria. Não, você não pode ficar aqui. Heather, por favor, eu não tenho ninguém. Eu não tenho para onde ir. Só uns dias, eu prometo que... A resposta é não. Desliguei e bloqueei o número. E aquela noite eu dormi como um bebê. Os meses seguintes foram interessantes.
Através de Sarah e da rede de fofoca da vizinhança, fiquei sabendo de cada passo da queda de Edward. Ele estava morando num apartamento minúsculo no lado mais barato da cidade. O tipo de lugar que ele costumava fazer piada, dizendo que nunca, nem morto, moraria ali. O trabalho dele também foi afetado. Aparentemente, quando você está passando por um divórcio complicado e todo mundo na empresa sabe que você traiu a esposa e perdeu tudo, sua reputação profissional também sofre. Parece que o chefe dele não tá nada feliz, Sarah me contou durante nosso intervalo para o café. Consultor financeiro que não consegue administrar as próprias finanças não passa muita confiança para os clientes. Eu deveria sentir pena? Talvez. Mas cada vez que pensava nisso, lembrava da cara debochada dele quando me entregou aqueles papéis. Do sorriso convencido. Das 48 horas. Não sentia pena nenhuma. Cerca de 3 meses depois, a doutora Martins me ligou com novidades. Heather, descobri uma coisa interessante. Ashley está vendendo a casa. Meu coração pulou. Vendendo? Sim. E pelo que pesquisei, ela está pedindo um valor bem abaixo do mercado. 420 mil. A casa vale mais de 600. Por que ela venderia tão barato? Meu palpite? Ela não faz ideia do valor real. Ou está desesperada por dinheiro rápido. Ou ambos. Uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Eu tenho direito a alguma coisa dessa casa? Legalmente? Não. Edward está te pagando a compensação. A casa é da Ashley agora. Mas eu poderia comprar ela, não é? Como qualquer outro comprador. Houve uma pausa. Você tem dinheiro para isso? Tenho o dinheiro que recebi de Edward até agora. Mais todas as minhas economias. Mais a herança do meu pai que não gastei. Dá uns 300 mil, talvez um pouco mais. Heather, a voz da doutora Martins tinha um tom de admiração. Você é um gênio. Nos dias seguintes, trabalhei rápido. Consegui uma aprovação de financiamento para completar o valor que faltava. Fiz uma oferta através de uma imobiliária, sem revelar minha identidade. Uma oferta de 400 mil, à vista. Fechamento rápido. Ashley aceitou no mesmo dia. Ela não fazia ideia de quem estava comprando. O processo foi surpreendentemente rápido. 2 semanas depois, eu estava assinando os papéis finais. A casa era minha. Oficialmente, legalmente, completamente minha. Minha mãe chorou quando contei. Seu pai estaria tão orgulhoso. Você pegou o que aquele desgraçado te roubou? Não exatamente, mas era perto o suficiente. 2 semanas depois da assinatura dos papéis, fui visitar a casa pela primeira vez como dona. Peguei as chaves na imobiliária e dirigi até lá com o coração acelerado. Abri a porta e o cheiro de mofo me atingiu imediatamente. Tudo estava sujo, mal cuidado. Ashley claramente não tinha dado a mínima para a manutenção. O jardim que eu tinha cuidado com tanto carinho estava cheio de mato. As flores mortas. A cozinha que eu renovei tinha manchas de gordura nas bancadas e 2 armários com as dobradiças quebradas. A sala tinha marcas na parede onde ela devia ter arrancado as decorações às pressas ou atirado pratos. E o quarto? O quarto principal ainda tinha aquela decoração rosa Barbie ridícula, mas estava destruído. Marcas de sapato na parede, o espelho da penteadeira rachado, roupas jogadas pelo chão. Respirei fundo. Tinha muito trabalho pela frente. Liguei para minha mãe. Mãe, preciso de ajuda. A casa está um desastre. Estou indo para aí agora mesmo. As 2 semanas seguintes foram intensas. Contratei um faxineiro profissional para a limpeza pesada. Chamei um pintor para refazer todas as paredes. Adeus, Rosa Barbie. Consertei os armários quebrados, troquei as dobradiças, arrumei cada detalhe. Minha mãe vinha todo dia me ajudar. Sarah também aparecia depois do trabalho. Juntas, transformamos aquele lugar. Está ficando linda, minha mãe disse, admirando a sala recém-pintada. Melhor do que antes. Porque agora é realmente minha. A mudança foi marcada para um sábado. Contratei a mesma empresa que tinha usado quando saí. Os mesmos 2 rapazes fortes apareceram. Voltando para casa? Um deles perguntou sorrindo. Exatamente. E dessa vez para ficar. Na segunda semana depois da mudança, numa quinta à tarde, a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e quase ri. Era Edward. E ele estava segurando um buquê de flores. Abri a porta. Ele ficou ali parado, boca aberta,
olhando para mim como se eu fosse um fantasma. As flores caíram ligeiramente na mão dele. Heather, o que você está fazendo aqui? Eu vim falar com a Ashley. Eu moro aqui agora. Como assim você mora aqui? Esta é a minha casa. Era. Depois foi da Ashley. Agora é minha. Eu comprei. Ele balançou a cabeça, tentando processar. Você comprou? Como? Com dinheiro, Edward. É assim que se compra coisas geralmente. Mas, quanto você pagou? 400 mil. Um ótimo negócio, não é mesmo? A Ashley não fazia ideia do valor real da casa. Vi o momento exato em que ele fez as contas. A casa que ele comprou por 300 mil, que valia 600 mil, tinha sido vendida por menos de 70% do valor. E para mim. Você não pode... Isso não é justo. Justo? Olhei para as flores na mão dele. Você quer falar sobre o que é justo? Você me expulsou de casa, me deu 48 horas. Transferiu a casa para a namorada piriguete achando que se livraria de dividir comigo. E agora quer falar sobre justiça? Ele passou a mão pelo cabelo, desesperado. Eu cometi erros, eu sei, mas a Ashley me enganou. Ela me usou e depois me jogou fora. Eu fui um idiota completo. Ele olhou para as flores na própria mão, como se tivesse esquecido que as estava segurando. Heather, eu sinto muito. De verdade. Se eu pudesse voltar atrás... Eu mudei. Aprendi a lição. Você acha que... Será que a gente poderia tentar de novo? Recomeçar? Cruzei os braços e o encarei. Essas flores eram para ela, não eram? Ele ficou vermelho. Não, eu comprei para você. Eu sabia que você... Edward, você acabou de dizer que veio aqui procurar a Ashley. Você tocou essa campainha achando que ela ia abrir a porta. Esse discurso todinho sobre ter mudado, sobre querer recomeçar, era para ela. Dei uma risada seca. Mas como fui eu quem abriu a porta, você simplesmente redirecionou o roteiro para mim. Qualquer uma serve, né? Qualquer mulher que aceite te abrigar. Não é isso. É exatamente isso. Você está desesperado, Edward. Desesperado por qualquer pessoa que te aceite de volta. Não importa se sou eu, ou a Ashley, ou a senhora Morrison. Você só não quer ficar sozinho naquele apartamento miserável. As flores estavam murchas na mão dele agora. Heather, por favor. Eu realmente aprendi. Eu perdi tudo. A casa, o dinheiro, os carros. Minha reputação no trabalho está destruída. E a única pessoa que realmente se importava comigo era você. Era. Passado. Você não consegue me perdoar? Talvez um dia eu perdoe, Edward. Perdoar por mim, não por você. Mas perdoar não significa esquecer. E definitivamente não significa voltar. Mas eu mudei. Você não mudou nada. Você continua o mesmo. Continua mentindo, manipulando, tentando usar as pessoas. Apontei para as flores. Você veio aqui com flores e um discurso pronto para tentar voltar com a mulher que te expulsou de casa. Quando viu que era eu, simplesmente mudou o alvo. Isso não é mudança, Edward. É desespero. Ele ficou em silêncio. Então, não tem chance nenhuma? Nenhuma. E sabe por quê? Porque eu já estou em outra. Tenho um encontro daqui a 1 hora e preciso me arrumar. Você está me atrasando. A mentira saiu naturalmente, mas funcionou. Ele ficou pálido. Um encontro? É, com um homem que me trata com respeito, que me valoriza, que não me faz sentir pequena. Comecei a fechar a porta. Então, se você me dá licença... Heather, espera. Adeus, Edward. E da próxima vez que quiser dar flores para alguém, pelo menos tire a etiqueta de preço. Fechei a porta antes que ele pudesse ver que eu estava mentindo sobre a etiqueta. Mas a cara dele tinha valido a pena. Através da janela, vi ele voltar para o carro, as flores ainda na mão, sem saber o que fazer com elas. Ele não tinha mais o sedã importado. Era um carro velho, com a lataria enferrujada, totalmente diferente da BMW que ele tanto amava. Ele ficou sentado ali por alguns minutos, a cabeça apoiada no volante. Então largou as flores no banco de trás, ligou o carro e foi embora. E eu sorri. Porque finalmente estava livre. 3 meses depois, a casa estava perfeita.
Cada cômodo tinha sido renovado, não para apagar Edward, mas para criar algo novo. Algo meu. A cozinha tinha novos eletrodomésticos. A sala tinha uma cor diferente nas paredes, um azul suave que me acalmava. O jardim estava florido de novo, mas com plantas diferentes. Lavandas, hortênsias, jasmins. Minha mãe vinha jantar todo domingo. Sara e outras amigas do trabalho também começaram a frequentar. A casa que tinha sido um símbolo de dor se transformou num lar cheio de vida. Os meses seguintes foram de autodescoberta. Voltei a fazer coisas que tinha abandonado durante o casamento. Aulas de cerâmica que eu adorava, mas Edward achava perda de tempo. Caminhadas longas nos finais de semana que ele dizia serem chatas. Filmes que ele nunca quis assistir. E então conheci Daniel. Foi num sábado, numa feira de produtos orgânicos. Eu estava escolhendo tomates quando ele comentou que eu tinha bom olho para escolher. Estes aqui são os melhores, ele disse sorrindo. Direto da fazenda do meu tio. Ele era bonito, mas não do jeito óbvio. Tinha aquele tipo de beleza tranquila, natural. Olhos gentis, sorriso sincero. Conversamos sobre tomates, sobre a feira, sobre a cidade. Ele me pediu o meu número e eu dei. Nosso primeiro encontro foi simples. Um café, uma conversa. Ele era professor de história, divorciado há 3 anos, sem filhos. Tinha um Golden Retriever chamado Max e gostava de fazer trilhas. E você? Ele perguntou. Conta a sua história. Contei. Não tudo, mas o suficiente. O casamento que terminou mal. A luta pela casa. A reconstrução. Você é impressionante, ele disse, e não tinha pena no olhar dele. Só admiração. Começamos a nos ver com frequência. Ele não se importava que eu tivesse bagagem. Dizia que todo mundo tem. O que importa é o que você faz com ela, ele explicou numa caminhada. Você pode deixar te definir, ou pode usar como degrau. Não apressei nada, não precisava. Estava bem sozinha, e se algo ia acontecer com Daniel, tinha que ser no tempo certo. Sara ficou entusiasmada quando contei sobre Daniel. Finalmente, você merece um cara legal. É cedo ainda. Cedo, mas promissor. Qualquer coisa é melhor que aquele verme do Edward. Ela tinha razão. Algumas semanas depois, a doutora Martins me ligou. Heather, tenho novidades. Edward terminou de te pagar. A última parcela foi depositada hoje. Verifiquei minha conta bancária. Era verdade. Levou quase 2 anos, mas ele pagou cada centavo. E agora? Perguntei. Agora você é oficialmente livre. O divórcio foi finalizado há muito tempo. O pagamento está completo. Vocês não têm mais nenhuma ligação legal. Livre. A palavra era bonita. Obrigada, doutora, por tudo. Foi um prazer, Heather. De verdade. Cuide-se. Depois que desliguei, sentei-me na varanda e fiz as contas mentalmente. A casa estava no meu nome, mas ainda tinha financiamento para pagar. Parte do dinheiro que Edward me pagou tinha servido para dar a entrada e cobrir as reformas. Agora, com as últimas parcelas, eu finalmente respirava com folga. Naquela noite, minha mãe veio jantar. Cozinhamos juntas, como sempre fazíamos aos domingos. Enquanto ela cortava legumes e eu temperava o frango, comecei a falar sobre uma ideia que vinha crescendo na minha cabeça há meses. Mãe, e se um dia a gente abrisse nosso próprio negócio? Ela parou de cortar e me olhou. Que tipo de negócio? Uma casa de cuidados para idosos, pequena, acolhedora, algo familiar. Vi os olhos da minha mãe brilharem. Você já pensou nisso? Penso há anos. Trabalho com idosos há tanto tempo. Vejo tanta coisa errada nas instituições grandes. A gente poderia fazer diferente. E tá pensando em abrir quando? Não agora. Talvez daqui a uns 2 ou 3 anos, quando eu terminar de pagar a casa. Ou quando conseguir economizar mais. Mas espero que logo. Minha mãe sorriu. Aquele sorriso que ela tinha quando estava orgulhosa. Você vai conseguir, minha filha. Tenho certeza. Por enquanto, a vida seguia no próprio ritmo. Trabalho, casa, Daniel. Simples, mas bom. Daniel estava presente, mas no próprio tempo dele. Às vezes jantava comigo. Às vezes ajudava a consertar alguma coisa que quebrava. Às vezes sumia por uns dias, porque tinha provas para corrigir ou viagens com os alunos. E estava tudo bem. Não havia pressão. Não havia expectativas sufocantes. Não havia ultimatos. Apenas um dia de cada vez.
Uma tarde de sábado, estava no jardim podando as roseiras quando vi um carro velho estacionar na rua. Meu estômago apertou quando reconheci o motorista. Edward. Ele ficou parado dentro do carro, olhando para a casa. A casa que já foi dele, que passou para Ashley, e agora era minha. Continuei podando, fingindo não o ter visto. Ele ficou ali por alguns minutos, claramente querendo descer, mas sem coragem. Então ligou o carro e foi embora. Não senti nada, nem raiva, nem tristeza, nem satisfação. Ele era apenas um estranho agora. Alguém que fez parte do meu passado, mas que não tinha lugar no meu presente. Daniel apareceu com Max voltando de uma caminhada. Quem era? Ele perguntou, tendo visto o carro. Ninguém importante. Ele entendeu. Não perguntou mais nada. Apenas me ajudou a recolher os galhos cortados. Naquela noite, sentada na varanda com uma xícara de chá, pensei em tudo o que tinha acontecido. Quanto tempo tinha passado desde aquela sexta-feira terrível? Quase 2 anos. Parecia uma vida inteira. O futuro? Não fazia ideia. Talvez eu abrisse minha casa de repouso algum dia. Talvez eu e Daniel nos casássemos. Talvez não. Talvez eu apenas continuasse exatamente como estava, trabalhando, economizando, vivendo. E pela primeira vez na vida, estava completamente confortável com essa incerteza. Porque agora eu sabia, não importava o que acontecesse, eu ia ficar bem. Não porque tinha um homem ao meu lado, não porque tinha dinheiro no banco, mas porque eu tinha me encontrado. A garota que aceitava críticas calada, que investia tudo num homem que não a valorizava, que se sentia pequena na própria casa, essa garota não existia mais. No lugar dela havia uma mulher que lutou pelo que era seu. Que não desistiu quando tudo parecia perdido. Que transformou humilhação em dignidade. Edward me ensinou uma lição valiosa, mesmo sem querer. 48 horas podem mudar sua vida. Podem ser o fim de tudo. Ou podem ser o começo. Tudo depende do que você faz depois. E eu? Eu escolhi lutar, reconstruir, recomeçar. Hoje, olhando para trás, não agradeço por aquelas 48 horas. Foram cruéis, injustas, dolorosas, mas sobrevivi. E mais do que isso, venci. Edward tentou me destruir e acabou se destruindo. Perdeu a casa, o dinheiro, a reputação, tudo. Enquanto eu recuperei minha casa, minha dignidade, minha vida, e descobri que sou mais forte do que jamais imaginei. Às vezes ainda penso naquela sexta-feira, no molho de lasanha que nunca terminei de fazer, nas cebolas que cortava quando minha vida mudou, na pasta de couro que ele colocou sobre o balcão. Mas agora, quando penso nisso, não sinto mais dor. Sinto alívio, porque aquelas 48 horas foram o empurrão que eu precisava, o despertar que eu evitava, a liberdade que eu não sabia que queria. Edward me deu 48 horas. Eu peguei o resto da minha vida. E cada dia que passa, construo algo melhor. Não perfeito, não grandioso, mas meu. Completamente, irrevogavelmente, maravilhosamente meu. E isso vale mais do que qualquer casa, qualquer dinheiro, qualquer homem. Vale tudo. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Espero que minha história tenha te inspirado de alguma forma. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Isso ajuda muito a trazer mais histórias como essa para você. E comenta aí embaixo. Você teria tido a mesma atitude que eu. Um beijo e até o próximo vídeo.